Vamos falar do Pedro. O que temos para falar de Pedro? Bom, vou separar aqui a nossa análise do Pedro em três partes. A primeira, nós vamos chamar de Pedro chega a Cristo. Pedro chega a Cristo. Como é que ele chega a Cristo? Você já sabe, mas não custa lembrar. Ele chega a Cristo através do seu irmão André, que lhe apresenta o Messias, diz: achamos o Messias, e ele tem aquele encontro, e já no primeiro encontro que ele tem com Jesus, Jesus já faz uma mudança na vida dele. Põe um apelido em Pedro. Ele chamava Simão, você fala: agora você vai chamar Cefas, é Pedro. Né? Você vai ser chamado a partir de agora Pedro. E esse novo apelido já vai marcar aí o início de uma mudança radical que vai acontecer na vida daquele homem. Naquele momento que ele conhece Jesus, ele nem tem ideia do que vai acontecer. Ele não tem ideia das emoções que vão acontecer aí a respeito quando Jesus passa por sua vida e como isso vai ser impactante para ele. De qualquer maneira, é assim que começa a história. No primeiro dia que ele encontra com Jesus, Jesus muda o seu nome para Simão Pedro. E é assim que nós vamos conhecê-lo, inclusive. Mas quando é que acontece, creio eu, o momento mais definitivo dessa conversão de Pedro, ou dessa rendição de Pedro? Eu preferia dizer assim. Porque foi havendo um processo, né? Eles creram, mas não entendiam direito, e muita coisa só foram entender depois da ressurreição, e teve coisa que só foram entender depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Você percebe claramente que eles não tinham compreensão plena das coisas. Mas houve um episódio, esse episódio está registrado em Lucas capítulo 5, que foi quando Jesus estava na beira da praia e iria começar a ensinar a multidão, e a multidão começou a apertá-lo ali, e ele pediu então emprestado o barco justamente de Pedro, e pediu que ele afastasse um pouquinho o barco da praia para poder ensinar a partir dali. E quando ele acabou de ensinar, ele falou para Pedro, ou para Simão, né? O texto ali ainda fala Simão: olha, leve o barco para um lugar um pouco mais fundo e lance as redes para pescar. Agora, o Simão era pescador. E nesse texto aqui a gente descobre, inclusive, lembra que nós falamos ontem que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles tinham um negócio de pesca. Eles tinham uma empresa de pesca, que inclusive tinha empregados, com os quais eles deixaram as redes para seguir Jesus. Pedro era sócio deles. Lucas 5:10 fala isso, que Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão nesse negócio de pesca. Então eles entendiam da coisa. Eles eram pescadores profissionais. Não eram aqueles pescadores de fim de semana. Sabe aquele pessoal está nervoso, vai pescar? Né? Não, eles trabalhavam, eles viviam disso. Era o trabalho deles e, portanto, eles entendiam de pesca. Agora chega Jesus, que nesse momento já é um rabino, está começando, digamos, sua carreira pública, mas que antes de ser rabino não era pescador. Antes de ser rabino ele era carpinteiro. E Pedro, imagino que deve ter pensado, não falo o texto aqui, mas eu me dou o direito de imaginar isso, porque Pedro vai mostrar ser um cara que ele não pensa para falar, não. Ele fala e depois vai ver. Ele atira primeiro para depois ver o que está acontecendo. Pedro deve ter pensado assim: eu que sou pescador aqui, agora vem esse aí, tudo bem, ele é legal, ele é bacana, tal, já ouvi ele falando por aí. Mas que eu saiba, ele é carpinteiro, pescador não. Mas ele lança, ele fala isso, inclusive: olha, eu já fizemos um trabalho a noite inteira, não pegamos nada. Mas já que é o senhor que está falando, eu vou lançar a rede. E ele lança, e você sabe o que aconteceu. Pegaram uma quantidade de peixes tão grande que o barco e as redes quase não estavam suportando, tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los a recolher aqueles peixes todos. E aqui é interessante, porque com um tanto de peixe daquele, eu não sei se era suficiente para ele aposentar, mas ele ganhou uma grana naquele dia que ele não tinha ganho talvez o ano inteiro. Aquela noite, certamente não. Aquela semana também não, mas ele é como se um fazendeiro tivesse uma super safra. Ele ia poder exportar peixe até para o Egito. Mas o que acontece naquele dia? Pedro percebe claramente que aquilo lá não é normal. Jesus não... Pedro podia ser doido, podia ser intempestivo, mas ele era esperto. Qual foi a relação que ele fez imediatamente? Não, aquilo não pode ter sido uma ordem casual. Até porque esse cara não é pescador. É óbvio que foi um milagre. Jesus não tinha sonar, né? Não tinha aquelas coisas de pesca esportiva de hoje em dia. Ele falou isso porque ele sabia onde é que os peixes estavam, ou, eventualmente, ordenou, não sabemos qual foi exatamente
como é que foi feito o milagre aqui, mas foi um sinal, na verdade, que foi um sinal, né? Porque não houve nada de que foi transformado assim, não houve matéria sendo transformada, nada. Foi um sinal. Óbvio, era uma demonstração de que Jesus não era um rabino como os outros. É óbvio que ali estava uma demonstração de que estava diante deles alguém que tinha vindo da parte de Deus. E é justamente isso que Pedro reconhece. Para um judeu, depois do exílio, se prostrar diante de alguém, é porque ele tinha o reconhecimento claro de que esse alguém era Deus. E Pedro faz isso, ele se prostra diante do Senhor e fala justamente essas palavras. Ele usa, observe bem a palavra que ele usa: afasta-te de mim, Senhor. Ele começa a conversa chamando ele de mestre, o rabino. Mas agora ele reconhece quem ele é. Ele é mais do que um mestre, mais do que um rabino, mais do que um intérprete da lei. Ele é o Senhor. E mais, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A presença e a manifestação do Senhor Jesus Cristo naquela pesca maravilhosa deixa claro para Pedro: esse cara não é qualquer um, ele é Deus. E ele tem que se prostrar e reconhecer isso. Essa experiência é uma experiência tão marcante que diz aqui o texto que logo depois disso, enquanto eles estavam perplexos ainda, Jesus disse para ele: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que eles falam? Arrastam seus barcos. O que eles fazem? Arrastam seus barcos para a praia, deixam as redes e seguem. E deixam para trás toda aquela fortuna que eles tinham acabado de pegar, aquele monte de peixe que eles pegaram, né? E assim, essa demonstração de poder de Jesus marca sua rendição. Ele vai passar a seguir Jesus agora. E aí ele recebe esse chamado que é um chamado que ele vai levar para o fim da vida. Você vai ser pescador de homens agora. Você vai me seguir, você vai andar comigo. Eu tenho outros planos para você do que ser um empresário da pesca. Não tinha nada de errado em ser empresário da pesca. Por exemplo, o Zebedeu, o pai de Tiago e João, não consta que ele tenha deixado de ser um empresário de pesca. Não estava errado ser isso, não estava errado se eles não quisessem aceitar o chamado de Jesus para ser outra coisa, né? Em si mesmo não havia erro. Mas o que acontece é que quando Jesus chama, tudo que você faz de diferente daquilo que ele te chamou para fazer, está errado. Se ele te chama para fazer uma coisa, você faz outra, ou você não liga, você está em erro para o fim da vida. E o chamado de Deus para a sua vida tem que ser obedecido, né, custe o que custar, do ponto de vista humano. Acontece que, normalmente, ele vai te dar muito mais do que você pode fazer com qualquer outra coisa que você queira ser na vida, não é? Então, esse é o começo da história de Pedro. Agora ele vai andar com Jesus, não é? Então, o que vai acontecer nesse andar com Jesus que está registrado lá nos evangelhos? E eu quero dizer para você que está fazendo aqui parte do nosso tempo ao vivo, que você pode então mandar sua pergunta, mandar seu comentário, e de vez em quando a gente faz aqui alguma parada para fazer isso. Bom, ele vai andar com Jesus agora. E nos evangelhos nós vamos encontrar muitas informações a respeito desse tema. Como é que isso começa, né? Bom, eu estou tentando fazer uma coisa mais ou menos resumida e cronológica, porque a ideia aqui é dar um panorama, você já deve ter percebido isso, e as lições você mais que vai tirar do que eu vou lhe dar aqui de bandeja. Eu vou passando nas histórias e tentando pontuar e aplicar rapidamente. Então, começa assim a história, como a gente viu, mas depois tem um episódio dentro da casa de Pedro. Jesus e seus discípulos vão para a casa de Pedro, não sei se foi sem avisar. A impressão que dá é que ele foi meio sem avisar, né? Que Pedro falou: não, vamos lá para casa. E aí foi ele mais 12 e já viu, né? Você já viu como é que é a mulher quando você chega em casa com um convidado sem avisar, né? É o prenúncio do divórcio você fazer isso, viu? Eu não sei se ele foi sem avisar, eu só sei que quando ele chegou lá, eu tô falando que ele chegou sem avisar, porque se ele soubesse que a sogra dele estava doente, talvez a mulher dele não ia querer que tivesse visita naquele dia, né? Mas quando ele chega lá, na casa de Pedro, eles encontram a sogra de Pedro doente, de cama, com febre. Não sabemos exatamente o que ela tinha, o que estava gerando essa febre, mas ela está lá acamada. E aí, diz o texto que Jesus toma aquela mulher pela mão e imediatamente a febre a deixa e ela começa a servir. Então, eu quero destacar esse aspecto aqui, que o andar de Pedro com Cristo começa com ele experimentando os seus sinais, não só lá no seu negócio, mas também na sua família, né?
cura da sogra de Pedro é uma experiência muito íntima que ele tem. Levar Jesus para casa sempre era importante, sempre era bom, né? E no caso de Pedro aqui, foi isso que aconteceu, né? Olha, tem gente que diz, mas isso aí eu não vou nem sei se eu devo citar aqui, viu? É que tem gente que fala que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra, né? Mas isso é muita maldade, né? Se fosse Judas, eu até podia acreditar, mas Pedro também não era tão ruim assim, né? Mas o fato é que ele experimenta os sinais da mão poderosa de Jesus. Já tinha percebido isso lá naquela pesca, e agora também sente essa questão dentro da sua própria casa. Mas não é só isso, há muito mais que vai acontecer e que os evangelhos vão registrar aí para nós. E você sabe, Pedro é um dos mais um dos que o evangelho mais se ocupa de falar, né? Vão acontecer situações durante todo o tempo assim do ministério de Jesus, em que Pedro vai se mostrar um aluno bem atento, aquele aluno que faz pergunta, aquele aluno interessado. Agora, há duas razões por que alunos fazem perguntas, ou fazem muitas perguntas. Uma delas é para se mostrar, né? Acontece muito isso em palestra, né? Você que vai em palestra, ou vai em congresso, ou você que dá palestra, você sabe que tem um tipo de pergunta no congresso ou na palestra, que é a pergunta daquele cara que quer ter dado a palestra, né? Então, quando abre lá, o palestrante termina, aí abre lá para o pessoal fazer colocações e tal, aí tem aquele que vai lá para fazer uma pergunta, ele fica 10 minutos e não tem enunciado na pergunta, ele está lá elaborando sobre o que ele acha, né? Então tem gente que faz pergunta pensando nisso. Tem outros que fazem perguntas porque não estavam prestando atenção. O cara acabou de falar, ele vai lá e pergunta a mesma coisa. Tem outros que fazem perguntas porque querem colocar uma casca de banana para o palestrante ou para o professor. Querem colocar o professor em dificuldades. Se alguém aqui dá aula ou se alguém aqui dá palestra, você sabe bem do que eu estou falando. Esses personagens têm quase toda a plateia que você, até virtual tem, né? Agora, tem aqueles que fazem perguntas, e às vezes fazem muitas perguntas, porque de fato estão interessados no assunto. Porque estão acompanhando a matéria e que querem entender melhor o que está acontecendo. Eu não tenho procuração para defender o apóstolo Pedro. Eu não sou advogado dele, não ganho nada para defendê-lo, mas eu vou sugerir que, nesse caso aqui, essas interferências que ele faz enquanto o mestre está explicando as coisas, são de uma pessoa interessada. Ou então, os outros não tinham vergonha, ou tinham vergonha de fazer, ou tinham vergonha de se achar. Sabe aquele negócio, não vou fazer uma pergunta idiota. Eu aprendi na vida que não existe pergunta idiota. Às vezes existe resposta idiota, né? Pergunta não, você tem que perguntar o que quer. Mas pensando bem, tem sim, né? Tem perguntas que são idiotas. Mas mesmo essas idiotas, às vezes, ajudam, né, outros a aprender coisas. Então, muitas vezes Jesus contava uma parábola, por exemplo, muitas vezes, algumas vezes, né? Por exemplo, Mateus 15, ele contou a parábola, uma parábola lá sobre a planta que o pai arranca e tal, pelas raízes, e aí Pedro que pergunta, Senhor, explica-nos a parábola, né? Outra ocasião, ele estava... outra ocasião, ele faz a pergunta, né? Por exemplo, ele que faz, Pedro que faz lá agora estou pegando aqui, Mateus 18, Mateus 18, 21 e 22, né? Pedro, depois de ver aquele rico virando as costas e não querendo muito bem acompanhar Jesus, Pedro fala assim, então Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Porque se nesse dia que ele lembrou daquele tanto de peixe que ele podia ter vendido e passado para os cobres, né? E deixou tudo lá para os seus sócios trabalhar. Senhor, a gente deixou tudo, e o que a gente faz? E o que vai ser de nós, né? Em várias ocasiões, Pedro toma a palavra e provavelmente ele acabou virando assim uma espécie, não é errado dizer que ele tenha virado assim uma espécie de um porta-voz, né, dos discípulos em várias ocasiões. Por exemplo, é de Pedro a pergunta, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? Até 7 vezes? Porque o pessoal falava que você tinha que perdoar até 3 vezes por dia, né? Os ensinadores lá. Ele falou até 7 vezes, aí Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Essas perguntas foram feitas por Pedro, era um aluno que estava ali interessado na matéria. Agora vamos falar a verdade, agora eu defendi, agora, né, mordi, agora eu vou assoprar. Quer dizer, assoprei primeiro, agora que eu vou morder. Ele era tão interessado, ele era um aluno tão atento, tão interessado, que às vezes ele até passava um pouquinho do ponto. Não tava, inclusive eu passei do ponto aqui agora, não era para mostrar isso ainda.
ele às vezes confundia um pouquinho a posição de mestre, né? Você sabe que tem esse tipo de aluno também, né? Quem não teve um professor que um dia parou a aula e falou assim, se o senhor quiser dar aula, o senhor fica à vontade, né? Às vezes acontecia isso com Pedro. E olha, aconteceu isso com Pedro em duas vezes assim muito significativas. Eu vou citar talvez a principal, né? Você lembra um dia, Jesus estava já falando para os seus discípulos a respeito, predizendo sua morte e sua ressurreição, né? Ele começou a falar, olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem, que era ele, né, vai ter que ir a Jerusalém, e os principais líderes religiosos, os sacerdotes, eles vão matar, e é importante que eu morra e ressuscita no terceiro dia. O que o Pedrão faz? Pedro diz no capítulo 16 de Mateus, versículo 22, ele chama Jesus à parte. Imagina essa cena. Está lá o Senhor Jesus Cristo com os 12, e Jesus começa consternadamente, né, a falar, olha, está chegando a hora, gente, começar a preparar os seus discípulos para isso. Eu vou para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser morto lá, eu vou ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Aí o Pedrão, senhor, faz favor um pouquinho, de conversar, trocar um particular aqui com o senhor. É o seguinte, senhor, deixa eu te falar uma coisa, isso de jeito nenhum, nunca, isso nunca vai te acontecer. Agora, você imagine a cena, né? Bom, para mim é fácil imaginar isso, porque eu era meio topetudo assim, ainda sou um pouco até hoje, né? Meio ousado. E eu fiz isso algumas vezes com professores, com pregadores, e até eu costumo dizer assim que quando eu tinha, especialmente quando eu tinha até meus 15, 16 anos, eu era tão inteligente, mas tão inteligente, mas tão inteligente, não tinha quase assunto que eu não pudesse resolver, não tinha dilema que eu não pudesse dar uma solução, né? Depois comecei a crescer, fiquei um pouquinho mais velho e aí fui emburrecendo, porque hoje eu não consigo nem fazer as perguntas certas, né? Naquela época eu achava que eu tinha todas as respostas, acho que eu emburreci, mas na verdade eu acho que isso aí você vai ficando mais sábio, vai começando a perceber que você não sabe tudo. Eu já falei aqui que, né, que todos nós conhecemos um posto Ipiranga na nossa vida, né? Sabe, tudo que você quer saber, você tem que perguntar para o posto Ipiranga. Não tem posto Ipiranga que resolva todas as coisas da vida, embora alguns acham que sejam assim. Pedro era meio assim. Ele está querendo dar lição para o mestre. Ele está querendo dizer para Jesus, e olha, eu não duvido de duas coisas aqui. Que ele está usando a lógica, que ele está bem intencionado, não tenho dúvida disso. Ele não quer que o seu mestre sofra. Afinal de contas, e não é só Pedro que pensa isso, todos os outros pensam igual. Olha, o nosso Messias, ele vai restaurar o reino, está chegando a hora dele fazer isso. Como é que ele vai agora falar para nós que ele vai morrer? Tem que corrigir esse negócio. Eu acho que o senhor esqueceu de algum detalhe aí. Deixa eu lembrá-lo antes que ele se esqueça de novo. A resposta de Jesus é um negócio fulminante, assusta até. A resposta de Jesus é o famoso vá de retro. É daqui que vem, né? Vá de reto, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Epa, como é que é? Agora, vamos explicar uma coisa aqui rapidamente. Vou explicar uma coisa aqui. Tem gente que fala que Jesus estava expulsando o demônio de Pedro. Não estava expulsando demônio nenhum. Aqui não. Jesus expulsou um monte de demônio. Aqui não. Ele não está dizendo que Satanás tinha tomado conta de Pedro, ou que tinha possuído Pedro. Não é isso. O que está dizendo é que aquela fala de Pedro estava sendo usada. A voz de Pedro estava sendo usada naquela fala para expressar um desejo de Satanás, que era o quê? Demover Jesus da cruz. É isso que ele está falando. Ele não está falando que Pedro está endemoniado. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser pesadíssima essa palavra. Porque ele diria essa palavra para Pedro. Pedro, você está sendo pedra de tropeço para mim. Você não está pensando nas coisas dos homens, Pedro. Você está raciocinando muito rapidamente, muito interessadamente, talvez até muito bem intencionadamente, mas você está raciocinando um raciocínio humano. Não é isso. Tem que pensar nas coisas de Deus. Eu vim para resolver uma obra, e logo em seguida ele fala, inclusive, do custo do discipulado e tal. Eu vim aqui para resolver esse problema do pecado, e para isso eu tenho que ir à cruz. Como é que você vai falar para mim que não, de modo nenhum, nunca, de jeito nenhum? Né? De qualquer maneira, aqui está o nosso Pedro andando com Cristo e às vezes até passando um pouquinho do ponto e tendo os seus momentos assim bom, você sabe como é que, né, como diz aquele versículo, né, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não, o versículo não fala exatamente assim, mas tem um versículo que fala isso de outras palavras. Provérbios diz assim, que no muito falar não falta transgressão. Então quando você fala demais, e atenção, hein? Atenção a chegados, extrovertidos, aqueles que
que gostam de falar. Né? Alguém se identifica aí? Posso ouvir um amém? Diriam aqueles que têm esses trejeitos, que não é o meu caso, mas eu vou aproveitar aqui, né? Será que alguém aqui está se identificando com esse Pedro? Porque durante as nossas lives, a gente viu muitas pessoas até, eu não perguntei isso, né? Mas as pessoas estavam espontaneamente falando assim, eu me identifico com esse aí, me identifico com aquele ali. Essa é a proposta mesmo aqui do nosso estudo, né? Para que todo mundo se veja aqui no espelho, né? Para que todo mundo se veja um pouco dose, para que todo mundo se veja um pouco necessitando de alguma área ser transformada na vida. Olha só, aqui está um amigo, o Pedro, que tem uma característica de muitos amigos, inclusive quem me conhece sabe que eu acho que me encaixo nessa categoria aqui. Eu me identifico muito com o Pedro, pelo menos o Pedro dos Evangelhos, porque a gente que tem essa característica mais intempestiva, assim, né? A gente gosta de falar logo as coisas. Né? E às vezes depois a gente se arrepende do que fala, tem que voltar atrás. De qualquer maneira, está aqui o Pedro ousado, interessado, e isso também, essa sua personalidade, vai levá-lo a uma coisa que os outros também não experimentaram, porque aí ele vai ter experiências espetaculares e algumas delas exclusivas. Exclusivas, inclusive, além daquelas que tiveram Pedro, Tiago e João, que tiveram aquelas situações em que só eles participaram. Por exemplo, eu posso citar algumas aqui, mas eu vou dar ênfase a uma em especial. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, mas aí estavam também Pedro e João. No Jardim de Getsemane também estavam ali, Tiago e João. Mas você lembra que lá no jardim, quando Jesus foi preso, ele foi o único a sair em defesa de Jesus e até pegou uma espada lá e na orelha do Malco, né? É só ele que fez isso. Os outros ficaram meio por ali, tá certo, todo mundo fugiu, mas ele também. Só que pelo menos ele teve aqui aquele arrobo assim, né, mais corajoso pelo menos, tal, né? Não estou falando que estava certo fazer isso, não, porque Jesus inclusive falou para ele não fazer isso, né? Ele foi o primeiro discípulo a entrar no túmulo de Jesus. Porque eles foram correndo, João correu à frente, mas João parou na porta do sepulcro, quem entrou foi João. Desculpa, quem entrou foi ele. João parou na porta e ele que entrou. Agora, teve uma outra também, né? Teve uma outra coisa que só Marcos que registra isso, né? Marcos 16 registra que um anjo que avisou as mulheres que Jesus estava ressuscitado, e aí ele disse assim, o anjo disse para as mulheres, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele é o único que é citado por nome aqui, que Jesus ressuscitou e que vocês o verão lá. Então, tinha algumas observações assim, específicas, mas eu quero falar de uma que talvez seja a icônica dessas experiências exclusivas que Pedro teve. Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas, além de Jesus. Por quê? Porque quando, naquele dia da tempestade, Jesus veio caminhando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas, lembra? Quando Jesus se aproximou, eles falaram, é fantasma, não sei o quê. Jesus falou, não, sou eu. O que é que o Pedro faz? É o senhor mesmo? É. Então, se é o senhor mesmo, me manda que eu vá aí para encontrar com o senhor. Gente, algumas cenas precisam ser bem ponderadas. Imagine esta cena. Se é o senhor mesmo, então manda que eu vá aí. Agora, toda vez que a gente prega nesse texto, bom, toda vez não, eu estou generalizando, é uma generalização poética, né? Talvez alguém não tenha feito isso que eu vou falar aqui. Mas grande parte das vezes que a gente estuda esse texto, a nossa ênfase quando a gente vai falar de Pedro fica sempre no fato de que, você sabe o que aconteceu, ele saiu, começou a andar sobre as águas na direção de Jesus, mas aí ele começou a reparar no vento, começou a reparar a força das águas, ficou com medo e começou a afundar. Então, onde é que é o nosso foco nesse episódio? O nosso foco aí Pedro começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus, e nós não podemos tirar os olhos de Jesus, está tudo certo, o texto fala isso, é correto que a gente faça essa aplicação, mas eu creio que antes de falar que ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, nós deveríamos nos lembrar que ele foi o único que estava naquele barco que teve coragem de pedir o que ele pediu. Os outros 11 também estavam, desculpa a expressão, mas estavam se borrando de medo lá dentro do barco.
E eu acho que, olha, para falar a verdade, que literalmente, viu? Porque quando acontece um negócio desse aqui, eu nunca peguei tempestade em alto mar, e mesmo num lago, com ali não era alto mar, né? Mas era um lago, mas eu nunca peguei tempestade desse jeito, mas eu acredito que não seria muito fácil estar ali. Todos eles estavam morrendo de medo. E todo mundo estava aterrorizado ao ver Jesus, porque achavam que ele era um fantasma. O único que teve a coragem de falar assim: tá bom, senhor, então eu quero ir. Foi o único que desceu do barco e por isso ele se tornou o único a ter aquela experiência com Jesus. Sim, é verdade, ele acabou estragando o tempo daquela experiência porque ele ficou olhando para a água e para o vento e tal. Mas antes disso, ele teve a coragem, a ousadia de descer do barco. E aqui fazendo uma rápida aplicação, né, você vai ter experiências com Jesus que muita gente vai ter. Você vai aprender coisas sobre Jesus que todo mundo sabe. Você talvez vai ter algumas experiências que um grupo sabe. Porque às vezes são só os achegados que vão ver certas coisas. Mas algumas experiências com Jesus você tem que ter que só você tem. Pedro teve essas experiências. Você fala mal do Pedro, você fala que ele era bocudo, você fala que ele não, ele estava querendo ensinar Jesus, você fala que ele ficou olhando para as ondas, mas você tem que falar também que ele teve experiências exclusivas que nenhum outro teve. E eu creio que nós precisamos ter essas experiências. Eu não sei se serão experiências de grandes sinais, de maravilhas que Jesus vai fazer, de milagres que vai fazer só para você, pode ser também, mas na sua caminhada com o Mestre você vai precisar ter, ou vai poder ter pelo menos, existe a possibilidade de que você tenha experiências só suas com Jesus.